Eu tenho colocado ao longo das minhas publicações no blog que o Vaticano é um exemplo de gestão para qualquer empreendedor, qualquer empresa do mundo. A gestão do Vaticano é sensacional. É o que muito me entusiasma a fazer os vídeos que você vê sobre o Vaticano. Pois bem, vou fazer um corte agora num período da história mundial e vou falar da genialidade da política do Vaticano em época de muita controvérsia. Veja bem, o Papa Borgia assumiu perto da metade do ano de 1450 até 1500, chamado Rodrigo Borgia ou Papa Alexandre VI. É tido, prezado, como o Papa mais corrupto, mais imoral, mais aético, em todos os sentidos pejorativos que puder tratar Sua Excelência, o espanhol Rodrigo Borgia. Inclusive até de incesto ele foi acusado. Pois bem, nessa época, um pouco antes assumiu o trono da Espanha a Rainha Isabel, depois em 1496 chamada de a Rainha Católica, que casou-se com Fernando de Aragão, formaram, portanto, os chamados Reis Católicos. Quem vai à Espanha sempre vê algum monumento chamado dos Reis Católicos. Esses reis, a rainha e o rei, foram encarregados de conquistar a América através de Cristóvão Colombo, que já havia oferecido a expedição para a América, para outros reinos que ninguém aceitou. Foi justamente com os reis católicos que aceitaram a expedição à América. Essa expedição à América contribui até hoje, quando você anda de Ushuaia até o Alasca, e você vai encontrar muita influência católica em todas as regiões. Na América Latina, principalmente, na América Central, na parte da Califórnia, na Flórida, você vê muita influência espanhola. E o cristianismo católico é forte nesses países por causa dessa conquista de Isabel, de Fernando de Aragão, os chamados reis católicos. Pois bem, mesmo você tendo um papa controverso, corrupto como foi Rodrigo Borgia, ele é responsável indiretamente por queda da ascensão dos muçulmanos no sul, na Península Ibérica, que teria crescido enormemente a religião islâmica na Europa. Não cresceu porque Isabel dissipou de uma forma tirania, não interessa, dissipou-os da Península Ibérica porque eles estavam entrando pelo norte da Europa, pelo norte da África, disfarçadamente por ali. Então, Isabel, protegida pelo Papa Borgia corrupto, foi encarregada de dissipar a ascensão da religião islâmica na Europa naquela época. E se isso não faz, o cristianismo não teria vindo para a América, os muçulmanos teriam crescido muito mais na Europa do que sem isso, sem essa ocorrência de Isabel a Católica. Veio Tratados das Tordesilhas já no reinado, já no papado de Alexandre VI, que o Borgia já influenciava quando ele era chanceler do Vaticano. Ele foi um homem forte durante 54 anos no Vaticano, salvo engano, nomeado pelo Papa Sisto como chanceler, tenho que conferir esse nome, mas acho que estou certo nesse sentido, ou Papa Calixto. Sim, mas ele era chanceler influente, certo? Então veja, o Vaticano, mesmo numa situação absolutamente controversa, consegue marcar posição em torno do cristianismo. Essa é, senhores, a maravilha da gestão
do Vaticano. Perplexa, complexa, mas vitoriosa. Este meu post de hoje eu quis mostrar que mesmo numa adversidade, mesmo com um papa corrupto como era o Papa Borgia, depois chamado de Alexandre VI, o cristianismo é o que é na América por causa da proteção que ele deu aos chamados reis católicos. E a rainha Isabel foi rainha durante todo o papado de Alexandre. Inclusive, me parece, tendo morrido anos depois, 2 ou 3 anos depois da morte de Alexandre VI. Me perdoe se tiver alguma incongruência de data, eu até acho que não, mas o que o meu post quer dizer? O Vaticano tem excelência na gestão empresarial, na gestão de sua empresa. Você já viu, mesmo em divergência, quando tem um CEO da empresa, dá tão certo quanto deu nesse período da história? A Espanha foi unificada. Houve a Inquisição, que fez com que não proliferassem outras religiões. Não estou aqui emitindo juízo de valor para dizer que teria que ter proliferado ou não o islamismo. Tem nada contra o Islã, muito contrário. Eu estou dando um registro histórico de como o cristianismo cresceu. E o objetivo do Vaticano, da Santa Sé, naquela época, Santa Sé, que é o Vaticano de hoje, era proliferar o cristianismo. Veja que mesmo em situações difíceis e de controvérsia, o Vaticano sabe lidar com crise. Eu sou Juvenil Alves, vaticanista, eu gravo também em aspectos jurídicos sem juridiquês e com mineirês, como você pôde ver. Até um próximo episódio.